Alex, estávamos falando até anteriormente sobre todo este cenário, né, ainda muito conturbado aqui no Brasil, e a gente vê que diante da escalada dos juros, dólar ali, né, pressionando muito, apesar dos leilões, a gente vê ali essa desancoragem muito nítida também ali no câmbio. Grandes grupos do mercado, Cosan, CSN, por exemplo, estão revisando seus planos. A gente até viu ali algumas outras empresas também anunciando que vão reduzir investimentos, vão fazer venda de ativos. Eu queria entender um pouco da tua leitura. Quais setores, quais tipos de ativos que, na sua visão, tendem a ser mais afetados com este cenário? Existe algum tipo também de oportunidade para o investidor nesse movimento de desinvestimentos? Paula, qual é a palavra que se correlaciona com todas as empresas, tá? Um alto endividamento, né? Uma alta alavancagem. E isso se dá por todas as companhias que você disse, que foram companhias que passaram por ciclos de investimento fortes, de capital intensivo, em diversas vertentes. A própria CSN, né, operando uma alavancagem também maior. Nós vimos também um exemplo da própria Usiminas também, que chegou, a gente fala, quase quebrou ali no ciclo passado. Né, como teve um ciclo positivo, a companhia conseguiu desalavancar. Então, o que as companhias estão observando? Né? Até eu estava observando a fala do Beto, que foi muito cirúrgica, muito boa, por sinal. É basicamente o cenário macro desafiador e as empresas olhando e falando, cara, se eu tenho um outlook para 2025 muito desafiador na minha frente, para que eu vou operar mais alavancado? Se todo esse custo da dívida que já está caro hoje, Paulo, vai ficar mais caro no futuro, porque a Selic ainda vai subir mais, para eu refinanciar minha dívida ainda vai ficar ainda mais caro, né? Então acaba tirando a atratividade também do investidor lá na frente. Se ele quer vender um projeto, vender uma unidade da empresa, vai ficar cada vez mais difícil vender no futuro do que vender hoje. Então as empresas estão começando a se antecipar para não só desalavancar a companhia, né, e focar naquilo que pode trazer mais resultado, por exemplo, até a própria Brava Energia, né, agora né, fazendo toda a fusão dos ativos, começando a olhar e falando, não, eu vou começar a vender participações que aquilo não dá tanto resultado, aquilo que não gera tanta alavancagem operacional. Aí entra uma Cosan, entra uma CSN, todas essas companhias estão sofrendo as suas cotações, principalmente porque não são empresas ruins, Paulo, eu digo no sentido de gestão. Essas companhias são bem tocadas, têm muitos anos no mercado. Não gera desconfiança da empresa especificamente, mas gera uma desconfiança macro e principalmente no ciclo financeiro das companhias. Então, ou seja, aquela mensagem que a gente sempre fala, que a geração de caixa das companhias, as empresas vão ter que gastar com juros da dívida ainda mais. A empresa que pagava nos juros da dívida, como está passando aqui no governo, né, como o Beto estava falando, né, a questão do arcabouço é a mesma coisa, só que é um balanço, né, do governo e um balanço das empresas. O balanço do governo subiu 1% da dívida, subiu 1% da Selic, chegou a subir 50 bi, né, dos juros da dívida do Brasil. Então, nas empresas também o efeito não é diferente. Claro, em devidas proporções, mas eu coloco o alerta aqui, Paulo, que também, claro, né, as empresas acabam sofrendo. Você perguntou dos setores, né? O varejo especificamente acaba sofrendo, como o Beto falou, empresas cíclicas, empresas de real estate que estão voltadas ali, principalmente na média renda, que mais sente nessa volatilidade, né, como um todo. Também temos aí, eu acho que o único ponto que eu posso dizer que é fora desse outlier seria as empresas exportadoras por causa do dólar, né? Então, por causa do câmbio. Nós vimos aí a própria Suzano, a própria JBS também, que não para de subir, mas a gente combina outra coisa, empresas que têm exposição em dólar e que têm uma alavancagem baixa, né, e também são diversificadas, que é o caso da JBS. Então, é um outlier no meio do caminho. Mas o cenário de bolsa, quando a gente pega ali o Ibovespa como um todo, principalmente tirando Petro e Vale, você vê esse tamanho do desconto que é dado no preço justamente pelo cenário macro. Ô Alex, bem pontuado, né? Com esse custo alto aí do dinheiro, né? Como você bem coloca, só realmente empresas geradoras de receita em dólar que acaba tendo essa competitividade ou essa vantagem competitiva, né? As demais, elas vão muito provavelmente ficar aí, acho que descontadas, né, amassadas, enquanto a gente tiver uma Selic neste atual patamar e esse dólar desancorado. Perfeito, Paula, porque quando você pega também empresas que têm uma receita previsível, por exemplo, as elétricas e as empresas de concessão de estradas, CCR, a rodovias e tudo mais, são empresas previsíveis, sim, né? O mercado ele entende, a gente consegue observar o fluxo de caixa dessas companhias. Mas, por outro lado, são bilhões de reais que são gastos para fazer esse ciclo. E grande parte desse ciclo, a gente sabe, é um ciclo negativo, ou seja, a empresa tem que colocar dinheiro na frente para depois isso virar um cash call, ou seja, começar a gerar fluxo de caixa para as companhias. E nesse cenário atual,
mesmo que tenha linhas subsidiadas do governo e tudo mais, a gente sabe que esse cenário está restrito para crédito. Né? Então, apesar do spread ser atrativo desses setores e o governo incentivar, está muito restrito. Então, até mesmo as empresas que são conhecidas como empresas mais previsíveis não acabam entrando tanto nessa atratividade do investidor por uma questão de investimentos. Se tivéssemos um cenário benéfico agora, essas companhias estariam muito mais agressivas nesses leilões e estariam colocando aí preços mais atrativos dentro do seu portfólio, que não é o caso, eles estão sendo mais conservadoras nesse cenário. Então, acho que tudo isso que a gente está desenhando agora, eu acredito, Paula, que isso ainda não foi precificado não só na economia, mas também nas empresas, porque a capacidade de uma companhia adiar investimento, né? E isso acaba repercutindo o quê? Menor emprego, menor consumo, menor produtividade. E isso a gente não vai sentir em um trimestre, né? A companhia deixou de receitar X%, enfim, a margem caiu por causa de um trimestre. Não, a gente vai sentir durante um ciclo, durante 1, 2 anos. E aí, realmente, como a gente estava falando dessa taxa terminal, até estava mandando para a Paula, JP Morgan falando de 15,25. A gente está falando de 14,25, JP Morgan já subiu a régua falando agora não, para mim é 15,25. Quantas empresas vão ficar pelo caminho, Paula? Se a gente está falando que Cosan, CSN precisam vender ativos para diminuir a alavancagem, para sobreviver, a gente está falando das maiores empresas do Brasil, grandes conglomerados, empresas que faturam bilhões de reais. Imagina se a gente descer a régua e falar em empresas das PMEs, pequenas e médias empresas. Recuperação judicial já bateu recorde. Né? A gente estava falando, o Beto estava falando do agro, mas não só o agro, vários setores. Vai ser um cenário de terra arrasada no Brasil, Paulo, infelizmente. Tá?